Quanto mais eu mergulho nas minhas tarefas do dia a dia, mais eu me desenvolvo espiritualmente. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir para um retiro muito longe, assim, ou fazer um ritual mirabolante, ou fazer algo assim muito fora da nossa realidade, para a gente ter alguma conexão espiritual, para a gente viver algum processo espiritual. Mas quando a gente faz a nossa rotina muito bem feita, o básico, o nosso preparar a nossa comida, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, fazer o nosso trabalho, o trabalho que está disponível para nós. Quando a gente faz esse básico muito bem feito, espiritualmente, a gente também está se desenvolvendo. E se você, ali nas tarefas do dia a dia, realmente colocar o seu coração e dar o seu melhor, você começa a perceber que você está vivendo, na verdade, é um processo espiritual, através da matéria. E no fundo, você não precisa fazer algo mirabolante para ter esse mesmo acesso espiritual. Loba maravilhosa, eu sou Bia Viana, aqui você está no podcast Loba Deusa, o podcast é onde eu inspiro mulheres a colocarem o seu brilho no mundo sendo você mesma, sem medo de desagradar outras pessoas, sabe? Enfim, eu tava aqui nesse final de semana, eu fiquei mais mergulhada, assim, né, na maternidade e aqui em casa, e aí eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe? Eu comecei a observar muito isso também. Quando a gente faz o básico muito bem feito, quando a gente vive a nossa rotina, o nosso dia, com uma entrega mesmo, bem verdadeira ali, a gente tá, na verdade, vivendo quase que um ritual, sabe? Eu já faz mais de 10 anos, assim, que eu consagro da medicina ayahuasca. E por muito tempo eu achava que eu só ia ter algum acesso espiritual, eu só ia me desenvolver espiritualmente se eu tivesse lá, em contato com a medicina. E depois que meu filho nasceu, assim, que eu precisei ficar um tempo longe da medicina, eu comecei a perceber isso, sabe? Que na verdade eu nunca precisei sair da minha vida, da minha rotina para viver um processo espiritual. Se eu faço a minha rotina muito bem feita, e muito bem feita que eu tô falando, é você dar o seu melhor e realmente colocar o seu coração ali. Fazer as suas ações do dia a dia como se você estivesse fazendo um ritual. Você vai perceber que você não precisa sair da sua rotina, sair da sua vida ali para viver um processo espiritual. E eu não estou desmerecendo os processos espirituais que são feitos fora da nossa rotina, que aliás eles são muito importantes, porque mesmo você fazendo ali muito bem feito, vai chegar um determinado momento que você vai sentir que você precisa se retirar para acessar uma camada mais profunda. Esse momento também é importante, essa retirada, mas ela não necessariamente precisa acontecer, porque eu percebo que muitas vezes a gente cai numa coisa de que eu só vou viver um processo espiritual quando eu estiver ali num culto, num ritual, quando eu estiver fora da minha vida. Aí eu vou viver a minha espiritualidade. E se você parar para olhar com mais profundidade para sua vida, você vai perceber que a espiritualidade, ela tá no seu café da manhã. Ela tá no seu primeiro bom dia. Ela tá na hora que você abre os olhos e você começa a viver o seu dia. Ela tá nas suas relações, ela tá nos seus pais, ela tá em tudo na sua vida. A espiritualidade, ela tá ali. Mas muitas vezes, por a gente não tá conseguindo se entregar, e é por isso que os momentos de retirada, eles são extremamente importantes, porque às vezes quando a gente se retira e a gente volta, a gente passa a ver tudo isso com outro olhar. E aquela entrega que antes você não estava conseguindo ter, você passa a ter, seja porque você liberou algum trauma, alguma emoção, alguma trava que estava te impedindo de viver aquilo ali com essa entrega. Mas às vezes só de você ouvir esse podcast ou só de você parar para olhar para a tua vida com esse cuidado maior, você vai perceber que você pode viver a sua espiritualidade nas pequenas ações do seu dia a dia, nas pequenas coisas do seu dia a dia. Você pode viver a sua espiritualidade ali.
É só você fazer as suas ações, fazer as suas atividades, fazer as suas coisas com essa entrega, sabe? Como se você estivesse num ritual. Sabe quando aqui, não sei se tem pessoas que consagram da ayahuasca, deve ter, né? Mas quando você vai consagrar a ayahuasca, por exemplo, você pega o copinho com as 2 mãos e você consagra ele. E se você pegar a água que você vai tomar no seu dia a dia, da mesma forma, como se você fosse consagrar algo sagrado, como se você fosse tomar uma bebida sagrada, porque na verdade é, né? Só que a gente não traz isso para o nosso dia a dia. A gente acha que a gente precisa o tempo todo estar indo se retirando para viver isso. E aí a gente cai em duas coisas, né? A primeira delas pode ser que você esteja usando isso como fuga para não mais encarar os seus desafios no dia a dia, ou pode ser que você esteja usando isso como muleta. Então, a sua dificuldade de sustentar a sua energia, a sua espiritualidade na sua vida, na sua rotina, você acaba se retirando demais, fazendo demais e não vivendo isso na sua vida. E o maior, eu acho que o maior problema disso, o que que é? Chega um determinado momento que você deixa de colher os benefícios daquilo ali. Então vai chegar um determinado momento, por exemplo, assim, vamos falando de ritual, né? Não sei porque hoje eu tô falando isso, gente, eu só falo o que vem na minha cabeça, então alguém aí tá precisando receber isso. Mas vai chegar um determinado momento que você não vai mais sentir a força como você sentia antes. Ou que você não vai mais sentir que o ritual tá contribuindo de fato para sua vida. Então, nossa, parece que eu tô fazendo, e eu tô vivendo a mesma coisa, e eu tô recebendo a mesma coisa no ritual, e é sempre a mesma coisa, sabe? Você entra num ciclo repetitivo. Você sai do ritual, você não se sente mais tão bem quanto você se sentia antes, você sente que a sua vida aqui fora não tá andando, que os seus problemas eles continuam ali da mesma forma. Quando isso começa a acontecer, talvez esse seja um bom momento para você dar uma pausa, para você realmente parar um pouco de fazer essas. Aqui eu tô falando de ritual, mas você pode ser qualquer outra coisa, sabe? Retiros, qualquer prática espiritual que você vai fazer que você tenha que se retirar ali da sua vida mundana, vamos dizer assim, né? Mas você deixa de colher os benefícios. Talvez esse seja o momento de você parar um pouco e mergulhar na sua vida de fato. Fazer as coisas no seu dia a dia, na sua rotina, como se você estivesse fazendo um ritual. Então, na hora que você acordar de manhã, que você for passar o seu café, faça isso como sendo um momento sagrado. Na hora que você for fazer a sua comida, faça disso um momento sagrado. Coloca uma música que você escutaria no ritual, faz uma oração e vive ali aquele momento, como se fosse um ritual. E talvez essas pequenas mudanças no seu dia a dia vão te trazer mais benefícios do que daqueles rituais que você estava tendo que se retirar. Porque chega um determinado momento, isso se repete de tempos em tempos, mas a espiritualidade começa a convidar a gente não mais para se retirar, mas para viver na nossa rotina, no nosso dia a dia, aquela prática espiritual que até então a gente estava se retirando para receber, sabe? E não desmerecendo, mais uma vez, eu não tô desmerecendo a retirada, porque eu acho que ela é extremamente importante quando a gente não tá conseguindo fazer aquilo. Mas quando isso vira algo rotineiro, você chega um momento que você não colhe mais os benefícios daquilo ali. E isso pode ser um problema, porque pensa só, você tá indo para se desenvolver espiritualmente, mas aí você vai e não se desenvolve espiritualmente, não sente que você tá se desenvolvendo espiritualmente, então é porque tem alguma coisa que tá fora do lugar. E aí talvez você esteja precisando fazer essa mudança, viver a sua rotina como se fosse uma prática espiritual, até que aquilo de fato se torne uma prática espiritual. E você vai perceber que você se desenvolve muito mais profundamente vivendo ali o seu dia a dia do que quando você se retira. E aí, quando chegar o momento de você se retirar e fazer uma prática mais profunda, você vai de fato colher os benefícios daquilo. Por quê? Porque você já está fazendo o básico muito bem feito. O feijão com arroz tá muito bom. Aí você vai e colhe uma transformação muito mais profunda e vive um processo muito mais profundo. Tudo isso que eu trouxe para vocês está baseado assim na minha experiência assim de vida e também em muitas coisas que eu observo, sabe? Então,
Gente, esse podcast aqui, a intenção dele, desde o começo, era trazer coisas assim que fossem contribuir para a vida de vocês. Então eu sento aqui e eu falo o que vem na minha cabeça. Hoje mesmo eu não me programei nada. E de verdade mesmo, teve alguns episódios que eu me programava antes. Eu fazia um roteiro, eu dava uma pesquisada no que eu via, desculpa, no que eu via que estava mais em alta. Mas de verdade mesmo, eu percebo que os episódios mais produtivos e os que dão mais audiência aqui, mais engajamento, são esses que eu faço assim, meio que no que me dá na telha. Depois eu queria saber de vocês também, o que vocês acham. E se esse tipo de tema também se conecta com você. Deixa aqui o seu comentário, que eu vou adorar receber seu comentário aqui. E eu desejo a vocês uma ótima semana e eu tô te esperando no episódio de amanhã.